Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 230ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 22 de maio de 2024. A pauta da sessão tinha 2 itens, além de embargos de declaração apresentados em mesa e alguns despachos. Tiveram alguns informes no início da sessão, por parte do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Eu gostaria de destacar 3 desses informes, que foi o anúncio da competição WE-CAD, organizada pelo CAD em parceria com o WIA, Women in Antitrust, para promover o estudo do direito concorrencial entre estudantes. E o início dessa disputa vai acontecer no dia 23 de outubro e as rodadas orais ocorrerão entre os dias 24 e 26 de outubro. O segundo informe se refere ao estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul, em que o CAD poderá deferir requerimento de suspensão no prazo para apresentação de defesa em processos administrativos envolvendo pessoas que estejam naquela localidade. E, por último, a alteração no calendário das sessões de julgamento do CAD no mês de junho. As sessões que seriam realizadas nos dias 12 e 26 de junho foram alteradas para os dias 5 e 19, respectivamente. Bom, eu sou a Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar o meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacalha. Oi, Flávia. É bom estar de volta aqui. E eu gostaria também de cumprimentar a convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida e uma amiga de longa data, que a gente vem aí compartilhando nossas experiências profissionais e de vida também. Uma pessoa que eu gosto muito e que eu tenho certeza que contribuirá bastante para o episódio de hoje. A gente está aqui com a advogada Adriana Giannini, que graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui LLM em Direito da Concorrência pela King's College London e especialização em Direito e Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. A Adriana atua na área de Direito da Concorrência desde 2000 e é reconhecida em diversos diretórios e rankings como uma das principais profissionais do direito antitruste no Brasil. A Adriana é sócia da prática de antitruste do Tal e Schecker Advogados, associado ao escritório Maia Brown. Bem-vinda, Adriana. Muito bom tê-la aqui conosco. Estamos empolgados aqui para os comentários da sessão que a gente vai comentar nesse episódio. Oi, Flávia. Oi, Alessandro. Oi, Dora. É um prazer enorme estar aqui no IBRACast, que eu acho um super podcast, eu sempre escuto. E muitas vezes eu volto assim, para o IBRACast quando eu tenho dúvidas sobre a sessão, o que aconteceu de fato, ver os comentários interessantes. Então, primeiro eu queria agradecer o convite e também dizer que é uma honra estar aqui participando hoje. Também queria, enfim, só dizer que eu conheço muito bem o trabalho da Flávia, da Dora e do Alessandro também, mas e que eu admiro muito a Flávia, tanto como profissional e como amiga, e é muito legal estar aqui fazendo essa gravação com uma amiga tão querida quanto a Flávia. Bom, vamos começar aqui com a pauta da sessão de hoje. E eu vou passar a palavra para a convidada, Adriana, comentar o processo administrativo 08700003699 de 2017, dígito 31, que envolve a investigação de condutas anticompetitivas no mercado de OPME, que são equipamentos médicos. Eu gostaria só de ressaltar que esse é um processo que está há bastante tempo na pauta, porque tiveram alguns pedidos de vistas, mas ele é um caso que começou com uma leniência parcial
e que ele foi desmembrado na fase de inquérito em 2 processos administrativos. Então, tem o de OPME, que são os equipamentos médicos, e tem esse que a gente vai tratar na sessão de hoje, que são os de stents cardíacos, né, que envolvem os equipamentos cardíacos. Adriana, por favor, pode começar aí seus comentários. Bom, então, começando aqui o nosso IBRAcast com o caso do OPME, é um caso que está em julgamento faz tempo, e na sessão passada a gente finalmente teve aí a conclusão do julgamento pelo novo plenário já. Eu acho que tem 2 pontos interessantes nesse caso. Na verdade, esse caso é muito interessante por várias questões, mas os 2 pontos que eu queria destacar é a questão da leniência parcial, e eu acho que tanto a decisão de fazer uma leniência parcial de quanto, como foi a dosimetria, e a segunda coisa foi a controvérsia que houve em relação à condenação de alguns representados. E já passando para o primeiro ponto, né, eu não me lembro de ter tido uma outra leniência parcial no CAD, deve ter tido, mas provavelmente um problema da minha memória, mas é uma coisa muito interessante você fazer uma leniência parcial, porque, no final das contas, numa situação de leniência parcial, o leniente só vai saber o valor da multa ao final do julgamento, né? Então, é uma incerteza enorme em relação ao valor da multa, se comparado com uma situação de TCC, que no momento ali da negociação, você já sabe quanto que você vai pagar. E também, na leniência parcial, você tem uma redução de 1 a 2 terços do valor da multa, que não é passível de negociação, né? E já no TCC você tem a negociação. Então, eu acho bastante interessante essa decisão de fazer uma leniência parcial. É claro que a leniência tem outras vantagens que o TCC não tem, mas é uma situação bastante rara. Eu acho que talvez já tenha acontecido uma outra vez aí no CAD, e tem aí os seus próprios desafios e questões que são bastante diferentes da leniência, vamos dizer assim, total, né, e do próprio TCC. E o que foi interessante nesse caso foram as discussões entre os conselheiros Braido e Vitor para a fixação do parâmetro para o cálculo da multa desse representado, que foi a Medtronic, né, o leniente. E a questão toda, ela ficou ao redor daquele ponto da lei, que é o artigo, na verdade, o parágrafo 5º do artigo 86, que fala que a pena sobre a qual incidirá o fator redutor não será superior à menor das penas aplicáveis aos demais coautores da infração. E a discussão que a gente teve nesse caso foi, bom, o que é a pena aplicada aos demais coautores? É a pena aplicada ao representado, e no caso foi da Boston, ou isso também inclui as próprias contribuições pecuniárias acordadas em TCC? E lembrando que esse é um caso que praticamente todos os representados fizeram TCC, né? Só a Boston e no final a Bimed não fizeram, e algumas pessoas físicas, mas foi um caso com muitos TCCs. Então essa é uma pergunta relevante para se fazer. E enquanto o Braido utilizou o valor da multa da Boston como parâmetro, e ele chegou a uma multa mais ou menos de 28 milhões, o Vitor fez um exercício um pouco distinto, que acabou sendo incorporado no voto do Braido, mas que ele considera, na verdade, tanto a alíquota quanto o valor de TCC, e ele chega a um valor bastante reduzido em relação ao valor inicialmente considerado pelo Braido, que foi mais ou menos de 18 milhões, 17 milhões e meio. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, que eu não tinha visto ainda ser discutida no Conselho, uma discussão bastante profunda em relação à dosimetria da pena, e isso até me leva um pouco ao segundo ponto desse caso, e não só esse caso, mas outros casos do CAD, que questões de dosimetria, né, de prova, de pena, isso tem sido muito discutido, né? Eu acho que a gente está passando aí por uma evolução do CAD, que a gente tem visto discussões, eu diria, mais sobre individualização dos representados, tanto em termos de prova e, obviamente, a consequência disso em termos de multa, discussões bastante, como é que eu vou dizer, mas assim, muito
profundas, né? E discussões muitas vezes que a gente não via tanto no passado. E, obviamente, esse tipo de discussão é muito, muito positiva, né? Tanto para o CAD quanto para os representados e para os advogados, porque tem um espaço muito maior para você trazer argumentos de individualização e questões de valoração da prova. Então, em relação ao segundo ponto, eu acho que tinha uma questão ali sobre uma divergência de alguns conselheiros em relação à condenação da Abimed e o seu presidente, e a Boston e o diretor de venda, né? Então, existia uma divergência em relação à necessidade ou não de condenação desses 4 representados. E, no final, houve toda uma discussão aí de valoração de prova, de como é que as provas devem ser vistas individualmente dentro dos autos, e chegou-se à condenação por maioria desses 4 representados, mas as discussões são discussões bastante detalhadas, eu acho que não vale a pena a gente trazer aqui, mas um pouco nessa visão de que o CAD tem ido muito a fundo nessa questão das provas dos autos, olhado prova a prova, representado a representado, e não colocando todo mundo no mesmo bolo, mas realmente fazendo uma individualização. E nesse caso, por exemplo, tiveram muitos votos, né? Quase todo mundo ali pediu vistas e olhou, fez tratou do seu próprio convencimento e trouxe aquilo ao plenário, que gerou mais discussões. Então foi muito interessante o julgamento desse caso, e foi também um pouco do julgamento que eu acho que você vai comentar, né, Alessandro, do outro caso que foi julgado nessa sessão, que também fala bastante dessa questão de critérios para a corroboração da prova. Bom, agora eu vou passar para o segundo item da pauta, que também envolve um processo administrativo envolvendo prática de conduta anticompetitiva no mercado de autopeças. Esse é um caso que envolve o desmembramento do processo originário de autopeças. Então, esse envolve apenas 3 pessoas físicas. É o processo desmembrado. Eu gostaria, é um caso que teve, né, só retomando o processo originário, é um caso que teve leniência, tiveram alguns TCCs. O relator desse caso é o conselheiro Carlos Jacques. Eu gostaria até, aqui em linha um pouco com os comentários da Adriana, de pontuar 3 aspectos desse voto, que envolve a revelia, o padrão probatório e o princípio da corroboração, e a questão da dosimetria da pena. Em relação à dosimetria da pena, e até aqui pegando um pouco o gancho nos comentários da Adriana, vem me surpreendendo bastante a forma como os conselheiros vêm votando em relação a esse tema, dosimetria da pena. Eu sou um pouco suspeita para falar desse tema, até porque minha pesquisa de mestrado, meu livro, trata desse assunto, e o quanto, minha pesquisa é de 10 anos, foi escrito em 2014, então já faz 10 anos, e agora eu estou percebendo aí nos últimos votos o quanto o CAD vem se empenhando em trazer maior detalhamento e um rigor em relação à dosagem da pena. Então, até pegando carona aqui nos comentários da Adriana sobre padrão probatório e a individualização da conduta, esse é um caso também em que isso ficou bem demonstrado, né? O quanto o CAD tem sido rigoroso em relação ao padrão probatório e o quanto isso é importante para o quanto da pena, né? Para o quanto vai ser a dosagem da pena, isso influencia diretamente. Então, a dosimetria da pena, né, começando aí de trás para frente, foi bem criteriosa, a meu ver. O conselheiro ele fez ali uma análise bem detalhada das atenuantes e das agravantes com base no artigo 45, aplicando uma alíquota para cada atenuante ou agravante que fosse caracterizada. Então, acho que esse tipo de voto é bastante satisfatório em termos de precedentes, né, do tribunal e de organização da sua jurisprudência
no sentido de dosagem da pena e de interpretação dos artigos da lei sobre dosagem da pena. E aí, falando um pouco do padrão probatório, nesse caso, o conselheiro ele fez referência ao cartel dos hidrômetros no sentido de propor a aplicação de critérios minimamente estabilizados na doutrina penal em relação à regra de corroboração das provas, né, trazendo ali também um precedente do STF, já que a gente está falando de um cartel que também é considerado crime, então ele empresta essa doutrina penal, e os critérios ali considerados, eu vou até ler aqui quais foram, são 3. A conformidade da prova com o relato do colaborador, então a força probatória do documento unilateral, ele depende também da profundidade, precisão e coerência da narrativa do colaborador. 2, a independência, ou seja, os meios de prova devem ser distintos. Se a evidência principal é um testemunho, por exemplo, por meio de uma leniência ou de um TCC, a evidência corroborativa não deve depender da mesma fonte. E 3, o auxílio na demonstração de um ponto controvertido, ou seja, a evidência corroborativa deve ajudar a provar um ponto específico que está sendo contestado pelas partes. Então, é bem importante esse precedente, né, que traz aí a regra de corroboração de provas, e o conselheiro adotou esse precedente, e esse, como eu disse, é um caso em que tem 3 pessoas físicas no polo passivo, e as 3 pessoas físicas foram devidamente notificadas nos termos do voto do relator, portanto, não há nulidade, mas foi caracterizada a revelia. Então, como elas foram devidamente notificadas, não há nulidade em relação à revelia. E ele fala que a consequência da revelia é a confissão. E nesse caso, a confissão decorre, ela é ficta, né? Ela não há uma confissão pessoal do representado. É somente uma presunção decorrente da ausência de contestação dos fatos por meio da apresentação de defesa, ou seja, não teve defesa, então há uma confissão ficta. E aí, a constatação de revelia, ela significa uma automática condenação. Mas o que o conselheiro está trazendo aqui é o conceito ali do inciso 4º do artigo 345 do CPC, em que diz que é dever do julgador apreciar as provas apresentadas nos autos com o fito de verificar se os elementos probatórios são capazes de corroborarem os fatos tidos como verdadeiros em decorrência da revelia. Então, ele traz aqui esse artigo do CPC para dizer que é dever do CAD, nesse caso, enquanto julgador, a constatação, e aí ele faz ali toda a apreciação da prova para corroborar a existência, a caracterização da revelia. E nesse caso, ele entende que 2 das pessoas físicas não há provas suficientes em relação a elas. Aqui a gente está tratando de provas indiretas e circunstanciais, portanto, não teve o princípio da corroboração do direito penal, da doutrina penal, não foi identificado nesse caso. Portanto, 2 pessoas físicas tiveram o processo arquivado e somente uma teve a condenação e sim teve essa dosimetria bastante detalhada. Mas eu tenho notado que os votos do conselheiro Carlos Jacques são bastante atentos em relação às questões processuais, às questões formais, o que é bastante louvável, né? Então, nesse sentido, eu destaco a questão da revelia, que foi bastante fundamentada, o quanto ela influenciou na questão da valoração da prova, e aí, em termos, a aplicação do princípio da corroboração das provas, e, por conseguinte, a dosagem da pena aplicada nesse caso, que também foi bastante cuidadosa. Esses são os meus pontos aqui para esse caso. Obrigado, Adriana. Obrigado, Flávia. Realmente, casos muito interessantes. Eu fiquei com a incumbência de comentar os embargos de declaração ao voto do presidente Alexandre Cordeiro no processo administrativo do PAC Favela, julgado recentemente. Vocês vão se lembrar, quem escuta as plenárias comentadas, que tiveram pontos
super relevantes desse voto na gravação das plenárias comentadas de 17 de abril deste ano. Agora essa decisão foi embargada e a gente vai comentar os embargos. O foco da decisão dos embargos é um erro material do voto do presidente Cordeiro, especificamente é o que foi afirmado no parágrafo 331. Só para contextualizar, o parágrafo afirmou que a implicação da empresa é corroborada pelos testemunhos de determinadas pessoas, que confirmaram a atuação de um dos representantes da empresa nas alegadas ações anticompetitivas. Esse parágrafo está no contexto da avaliação das provas contra um dos representados e as declarações do que o presidente chamou de testemunha corroborariam as condutas imputadas. A questão trazida pela parte é de que o que foi chamado de testemunho eram, na verdade, declarações de outros co-representados que fizeram acordo com o CAD, então eles não eram testemunhas. O presidente ponderou que os colaboradores possuem sim dever de falar a verdade, mas reconheceu que as suas declarações não têm natureza de testemunho. Então ele corrige esse ponto no seu voto nos embargos. Os demais pontos trazidos pelas embargantes, segundo o presidente, foram apenas uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão. E aí, acho que um outro ponto interessante da discussão dos embargos é que uma das partes traz um julgado do STF que entendeu nulas provas que utilizaram determinada ferramenta de coleta de provas. Então, o STF julga um processo e declara nulas a utilização de um sistema, uma ferramenta de provas. E entende que isso deveria se aplicar para o mesmo caso. Entretanto, o presidente esclareceu que não há provas que utilizaram esse sistema no processo do CAD e, portanto, não há que examinar ou prover nesse aspecto. Entretanto, o presidente do CAD ele ressalta que está atento a essas decisões do Supremo para, obviamente, cumpri-las em sua íntegra quando aplicáveis. Então, sobre os embargos do PAC Favelas, era isso que eu queria ressaltar hoje. Bom, eu acho que o ponto final dessa sessão, mas um ponto não menos importante, foi a homologação dos despachos de revisão dos TCCs da Petrobras, né, o chamado TCC do refino e o TCC do gás. Houve uma discussão aí razoável sobre esses TCCs e, obviamente, a possibilidade de revisão do TCC, ela existe na lei, no próprio TCC, e é algo que ocorre de forma bastante corrente no CAD, né? Então, acho que, bem em resumo, o TCC que foi mais alterado foi o TCC do refino, em que não houve mais agora a obrigação de alienação de algumas refinarias pela Petrobras, mas foram assumidos outros compromissos, principalmente compromissos de acesso à informação pelo CAD à Petrobras e também compromissos em relação ao próprio fornecimento de óleo cru pela Petrobras às refinarias que já foram vendidas, de forma a tanto aumentar o acesso do CAD a essas informações que são bastante relevantes caso o CAD, enfim, até pelo monitoramento do CAD, do comportamento de agentes dominantes, aqui a Petrobras, e também para continuar indo em direção a esse objetivo, que é o objetivo de trazer novos atores no mercado, nesses mercados, né, tanto no mercado de refino quanto no mercado de gás. Então, os despachos foram homologados. Eu acho que foram trazidos aí pontos interessantes sobre a própria eficiência do CAD, quando ele tem um acesso a informações mais detalhadas de um agente econômico e como isso também acaba resultando numa própria celeridade do CAD de verificação de condutas ou possíveis condutas anticompetitivas e a própria ação do CAD. Então, eu acho que esses são os pontos mais interessantes aí desses despachos que homologaram a alteração desses TCCs.
Obrigado, Adriana. De fato, realmente é muito, muito interessante essas duas decisões. De fato, agitou o mercado todo. Todos os conselheiros, inclusive, se manifestaram, né, no caso. Realmente muito interessante o debate que foi trazido. Eu também vou comentar 2 despachos, e os 2 despachos que eu vou comentar são despachos em atos de concentração. Então, acho que a nossa plenária comentada está balanceada aqui, porque você comenta 2 despachos em PA e agora eu vou comentar 2 despachos em AC. O primeiro, ele pode ter passado direto para alguns, mas ele é muito interessante. É um recurso das requerentes contra a decisão que aprovou a operação sem restrições. Isso mesmo. As partes tiveram o seu caso aprovado e apresentaram recurso. O despacho é da conselheira Camila Alves. Obviamente, havia um ponto muito relevante que as partes gostariam de discutir no caso. E o ponto é se a análise de conhecimento ou não da operação. Era esse o ponto que eles queriam discutir, se deveriam ou não notificar essa operação ao CAD. Para as partes, o tipo de operação notificada não deveria ser de notificação obrigatória. E aí eu vou dar um pouco mais de contexto. É um ato de concentração que consistia na aquisição de ativo imobiliário localizado no Rio de Janeiro, para construção e comercialização de unidades residenciais. As recorrentes pleitearam o não conhecimento da operação, entendendo que o imóvel consiste em empreendimento futuro, e aí eles dão 4 razões para não conhecer. É um empreendimento futuro que não representa aquisição de controle de empresa, não guarda relação com a atividade da compradora, passará por modificações significativas e altos investimentos, e o terreno por si só não é capaz de aumentar a capacidade produtiva da compradora. No entanto, embora as requerentes tenham apresentado esses argumentos, a Superintendência Geral discordou e concluiu que era caso sim de conhecimento, pois guardaria a relação com a atividade da adquirente, da compradora, sendo capaz de aumentar sua capacidade produtiva. Então, a SG conheceu da operação e aprovou. Então, o recurso objetivava discutir essa questão de conhecimento para que o tribunal pudesse reavaliar acerca da obrigatoriedade ou não da notificação da operação envolvendo transferência de ativos imobiliários. A conselheira, nesse despacho, não admitiu o recurso, porque para ela não estava presente um dos requisitos intrínsecos de interesse recursal, pois as partes não demonstraram eventual vantagem a ser obtida com o recurso, e não haveria demonstração de qualquer prejuízo no caso concreto decorrente da decisão. Então, a conselheira, mesmo reconhecendo a importância do tema e do debate proposto sobre a necessidade ou não de notificação de aquisição de ativos imobiliários, ela não conhece do recurso e encerra o caso. Então, acho que é um ponto bastante importante, porque a gente tem visto muitos APACs e nas plenárias comentadas a gente tem visto isso e comentado, de operações envolvendo ativos imobiliários. E, obviamente, para as partes, eu imagino, eu não estava no caso, eu imagino que para as partes teria um efeito não só para essa operação, mas para outras operações futuras, pois com essa análise de conhecimento, outras operações de aquisição de imóvel também terão que ser notificadas ao CAD. O segundo caso também é um despacho que examina o recurso, só que agora é um recurso não das partes. É um recurso mais convencional, que é de um terceiro interessado, inconformado com a decisão de aprovação da operação sem restrições. Trata-se de despacho do conselheiro José Levi. Para esse caso, o conselheiro identificou todos os elementos de admissibilidade do recurso e, no mérito, entendeu haver sim necessidade de avaliar eventuais repercussões sobre um determinado aspecto da operação, principalmente na definição de mercado relevante,
para ver se, a partir dos seus efeitos do lado da demanda, pela competição entre aeroportos, e do lado da oferta, pela capacidade da malha aérea. A principal preocupação da terceira interessada seria um suposto fechamento de mercado, e ela trouxe os argumentos para defender a sua tese, e agora o tribunal vai se debruçar em mais detalhes em relação aos argumentos da terceira interessada. Nas referências do voto, do despacho, foi bastante relevante para a decisão de aprofundar o caso as preocupações concorrenciais identificadas na Europa e na Colômbia. Então, aparentemente, esse aspecto internacional da operação e uma visão de preocupação pelas outras autoridades também motivou a decisão de admitir o recurso. O despacho ainda não especifica a instrução complementar que será feita, ele abre prazo para as requerentes se manifestarem, e agora vamos ver o resultado tanto da instrução complementar quanto da decisão do CAD. Novamente, Adriana, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi muito bom tê-la conosco aqui, comentar casos tão complexos, tão difíceis, tão polêmicos, e até a próxima. Oi, Alessandro, eu que agradeço, foi um prazer enorme, realmente engraçado estar desse lado aqui, você vê quanto é difícil fazer esse trabalho do IbraCast, de trazer assim comentários sucintos a questões tão difíceis e complexas decididas pelo CAD. Então, assim, depois de ter participado desse episódio, eu estou apreciando mais ainda o trabalho de vocês. E, bom, como eu disse, né, é um dos podcasts que eu mais escuto, e então fico super honrada aí pelo convite. Muito obrigada. Adriana, novamente, obrigada pela sua participação. Foi muito bom te ouvir aqui. Tenho certeza que os seus comentários serão muito úteis aqui para os nossos ouvintes. E, Alessandro, obrigada novamente pela parceria aqui nas plenárias comentadas do IbraCast. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.